completar a fala do meu avô. Que na verdade, hoje eu não tenho mãe, não tenho pai, eu tenho esse grande tesouro, que é o meu avô, que na verdade não representa só a família. Nós, os filhos, os netos, os bisnetos e os tataranetos que não estão aqui. Mas meu avô hoje já tem tataravô. Meu avô hoje está na 4ª geração. Tem os filhos da Laís, que também são, além de ser tataraneto de Zé Pernambuco, eu não sei em que grau que está do Zé Felipe, que é filho do Tim. Tá em que grau, Catulino? Não existe, pior. Na lei não existe mais. Os tataranetos. Catulino falou, Catulino falou, essa ligação de família. Os tataranetos do meu avô também é tataraneto do Zé Felipe. Eu quero agradecer a todos que aqui estão nesse momento, que eu não sei o que será no dia da manhã. Estão aqui homenageando a presença do meu avô, esse homem que tem uma história muito bonita. Não, pode continuar conversando. Mas eu estou falando só para aquelas pessoas que estão interessadas em ouvir. Quem não está interessado não tem problema. As pessoas não são obrigadas a ouvir. Isso aqui não é ditadura. Eu só quero agradecer a todos que deslocaram até aqui para vir comemorar o aniversário do meu avô. Essa pessoa que nós prezamos muito. E Catulino ontem tomou um tempo, me falou algumas coisas. Eu sei que tudo é verdade, Catulino, muito obrigado. Nós somos, na verdade, Ioiô, um reflexo do senhor. O senhor que foi um homem trabalhador, um homem que com 90 anos não tem uma mácula. Eu nunca ouvi falar que o senhor, tudo bem que o senhor tem o seu jeito de ser, as pessoas têm que respeitar o seu jeito de ser, cada um tem o seu jeito de ser. Eu nunca ouvi falar que o senhor tenha feito nada de errado. Portanto, nós, netos, filhos, bisnetos e tataranetos, vamos fazer de tudo. E eu sou, como dos netos mais velhos, eu cobro, eu não tenho pai, mas os meus irmãos mais novos, na verdade, são como fossem meus filhos. Eu cobro muito, eu sou um cara chato. E só pode ter certeza, Jô, que nós, netos, bisnetos e filhos, estamos muito felizes. Estou muito feliz aqui em comemorar o seu aniversário. E que Deus continue te iluminando, te dando muita saúde, para que nós voltamos aqui a comemorar o 91, o 92, o 93, o 94, o 100, o 102, o 101. Que Deus te ilumine, te dê muita saúde e que o Senhor continue sendo esse paizão, esse vozão, esse bisavozão, esse tataravozão. Muito obrigado. É de coração que a gente falou isso, porque eu estou falando aqui, eu estou representando, nós da família não somos muito de falar. Catulino nunca me ouviu eu pegar e fazer falar. Eu não sou de falar, não sei fazer discurso. E muito obrigado a todos que estão. Nós adoramos essa família. O Budema, eu ia falar da família Zé Pernambuco. A família Zé Pernambuco está muito além de filhos e netos, tataranetos. A família Zé Pernambuco é todos os moradores do Budema. Se estende a toda a adjacência, todos os amigos. Os amigos dos nossos amigos são nossos amigos. Nós estamos muito além disso. Muito obrigado, agradeço a Deus por esse momento e por toda essa história. Quem não conhece a história de Zé Pernambuco, um homem que um dia estava vindo em 1943, fugindo da seca do Nordeste, vindo lá, acho que no Cascavel, no Benjamin Constant, e furou esse vapor, furou o casco na Inhuma, e o meu avô lá é jogador de caipira, perdeu o dinheiro, minha ioiô, iaiá e a minha mãe com 1 aninho de idade, que está lá morando no céu hoje com Deus. E ioiô perdeu o dinheiro que tinha na caipira. E as 50 famílias que vinham com meu avô pegaram o vapor sentido Pirapora. E ioiô entrou naquele navio com a minha avó e a minha mãe com 1 aninho de idade. E quando o cobrador veio até ele, deitado na rede, o cobrador ele não tinha dinheiro para pagar. Mas o cobrador não podia jogar ele no rio, até porque tinha muita testemunha com ele. E trouxe meu avô até o Porto de Januária. E lá deixando
Meu avô começou, mas tem uma história muito bonita. Meu avô foi tropeiro do Lobo, tocava as mulas, era mercador. E meu avô hoje, eles conhecem, ele sabe o nome de todas as 7 mulas que ele tocava. Carregava algodão, uma história que tem. O senhor é um vencedor, como todos nós somos. Todos nós saímos daqui e nós fomos para São Paulo, não é porque a gente não gostava daqui não, nós fomos para São Paulo atrás de oportunidade. Mas o sonho de todos nós é voltar, nós adoramos vocês, São Domingos, todos, vocês moram, essas pessoas que estão aqui, a parcela é grande, todos vocês moram, tem um lugar especial no nosso coração. O que a gente fala, o Catulinho sabe que nós não somos, o Catulinho já falou isso para mim, o Catulinho falou isso para mim. Glória, conheço vocês muito bem. Sabe que eu não sou de falar, eu acho que é a primeira vez que hoje eu pego o microfone aqui para falar em público. Gostaria de nunca precisar fazer isso. Eu sempre fiz questão de ser uma pessoa comum. Mais comum do que eu sou. Por quê? Eu sou um retrato do meu avô. O meu avô é um homem simples. Tá aqui, ó. Tá aqui a figura do meu avô. Gostaria que o senhor se pouquinho, a senhora pode até falar agora. Você quer continuar falando? O senhor quer falar? Obrigado, gente. Alguém quer falar? Se alguém quiser falar alguma coisa, Senhor Pernambuco, senhor Pernambuco, São Domingos, por favor, segura ele, nós cantamos os parabéns, aproveitar essa oportunidade aqui, né? Que ele está emocionado, vamos cantar os parabéns para ele. Ah, então não, tô boa. Então tá bom. Se alguém quiser usar a palavra está bem. Quem quiser falar está aqui, ó. Nesse momento.